Olá, olá pessoal, o Observador de volta aqui e, gente, essas sanções do governo Trump especificamente contra o Alexandre de Moraes, agora estão repercutindo muito, hein? Muito mesmo. A imprensa brasileira todinha tá falando nisso, tá? Veja, Folha de São Paulo, Isto É, Infomoney, UOL, Metrópolis, Poder 360, os comunistas, os jornais, tudo de esquerda, né? Portais de notícia, agência de notícias, jornais, a maioria, tudo esquerdista, né? Tirando aí alguma coisa na Jovem Pan, Revista Oeste e também a Gazeta do Povo, o resto, gente, não dá para confiar em porra nenhuma, mas de qualquer jeito a gente vai lendo tudo, né, tentando entender o que está acontecendo, mas agora existe uma preocupação, eu estava lendo aqui na coluna do Paulo Capelli, aqui no Metrópolis, que aliás né, a gente lê de vez em quando e vê alguma coisa interessante nessas colunas, dizendo que essas sanções agora podem atingir também esposas de juízes da Suprema Corte, de ministros, né, que são advogadas. A maioria deles, gente, a maioria não, todos, né, todos esses ministros do Supremo têm um escritório colado neles, um escritório que trabalha junto. Ou é da esposa, ou é do filho, assim como Gilmar Mendes tem, Luiz Fux tem, Alexandre de Moraes tem a esposa dele com o escritório dele, e outros juízes também têm suas esposas e filhos e etc., como advogados também, trabalhando. O Cristiano Zanin tem, o Dias Toffoli tem a esposa dele, o Cristiano Zanin tem um escritório com a esposa. Gente, é complicado, né? Gilmar Mendes também, o filho tem faculdade, etc., né? Vamos ver. Eles ganham R$46 mil por mês, o teto subiu agora, né? O Congresso Nacional resolveu dar 18% de aumento para todo mundo e eles receberam então esse aumento maravilhoso. Mas o Trump entrou na justiça junto com o pessoal do Rumble, da Truth Social, que é a rede social do Trump, porque o Alexandre de Moraes, durante a campanha eleitoral do ano passado, 2024, além de ter tirado o Rumble do ar, tirou o X do ar durante a campanha, tirou o Twitter do ar, é bizarro. E o Elon Musk está, claro, lá no gabinete na Casa Branca com o Trump, né? Ele até saiu agora do governo do Trump oficialmente, mas está de forma não oficial dentro do governo Trump. Inclusive ontem, na reunião com o presidente da África do Sul, o Elon Musk estava lá, até porque ele também é da África do Sul, ele nasceu na África do Sul, mas ele estava lá do ladinho do Trump. E o Trump entrou na justiça contra o Alexandre de Moraes porque ele agiu usando o status dele de ministro da Suprema Corte brasileira, agiu contra empresas norte-americanas que não possuem escritório em território brasileiro. E não há nenhuma lei no Brasil que obrigue qualquer empresa estrangeira de ter escritório em território nacional. Não há essa lei. Então, quando ele pede, por exemplo, para que o Elon Musk e a rede social dele, o Twitter, que ele comprou e trocou de nome, agora é X, tirar do ar enquanto o escritório nacional do X não responda às indagações da Suprema Corte brasileira, é inconstitucional porque não há lei que defina que o X ou outra empresa qualquer americana, ou inglesa, ou francesa, ou chinesa tenha escritório no Brasil. Então ele não poderia ter tirado o X do ar de jeito nenhum. E tudo isso está empurrando nessas forças dentro da Casa Branca, dentro do primeiro escalão do governo Trump, que é contra tudo isso, porque o Rumble também foi tirado do ar. E a rede social do Donald Trump está dentro do Rumble, que saiu do ar, nos servidores. Então, se você tira o Rumble do ar, você tira a rede social do Trump do ar também. E tira o Locals também, que também pertence ao Rumble. E você vai tirando tudo do ar de forma como se fosse um efeito dominó. E isso é inconstitucional, é contra a lei brasileira, gente. E é por isso que eles vão aplicar essas sanções. Vão aplicar essas sanções que são sanções internas americanas, talvez na lei Magnitsky, internamente, que pode suspender passaporte, ele não poderia entrar mais nos Estados Unidos, teria bens confiscados, conta bancária, ou algum imóvel que ele tenha lá fora, ou algum negócio que ele tenha com o escritório da esposa dele, tenha com
sei lá, algum cliente nos Estados Unidos, né? E isso pode sair afetando outros agentes públicos que de repente vão tirar o apoio a Alexandre de Moraes se essas sanções realmente se concretizarem. Então, o Marco Rubio, gente, que nada mais, nada menos é o secretário de Estado, que seria o equivalente. A gente fala Marco Rubio, você é um extremista da ultradireita, aquele papo furado. Mas o cara, gente, é o ministro das Relações Exteriores. Lá não há ministérios, né? Há lá, claro, o primeiro escalão do governo Trump, mas todo mundo é secretário. Secretário de Defesa, secretário de Estado, que eu acho que é mais legal do que ministro. Ministro remonta a uma coisa de império, de reinado, que eu acho meio brega. Eu acho mais legal o secretário. Ministério de Minas e Energia, Ministério da Costura, né? Essa porra aí de Ministério da Cultura, essa merda. Mas de qualquer jeito, o secretário, ele faz então a chefia da política externa do Brasil, é por isso que ele está tomando conta disso, o Marco Rubio, que falou que vai realmente fazer sanções, tá? Então já está todo mundo de cabelo em pé lá. E aqui está a revista Veja fazendo essa indagação de como funcionam essas medidas do secretário de Estado Marco Rubio, que ameaçou então o carequíssimo Máximo, eu posso falar porque eu também sou careca, então, né? Contra esse cara aí. O Marco Rubio, cadê? Vamos botar a cara dele aqui, cadê? Marco Rubio. Esse é o secretário de Estado norte-americano. Vou colocar aqui, cadê a busca? Marco Rubio, cadê o Marco Rubio? Tá aqui ele, gente. Tá aqui, o Marco Rubio. Esse é o Marco Rubio. Tá? Eita, tem um paywall aqui. Pô, esse paywall enche o saco, hein, gente? Tá aí. Governo Trump confirma sanções a Moraes, tá vendo aí? Dia 21 de maio ontem, hoje é 22, tá aí, ó. Esse é Marco Rubio, tá, gente? Esse é o secretário das relações exteriores, digamos, né? Mais ou menos isso. É o equivalente, né? E a gente está vendo aí, isso vai dar uma merda, gente. Isso vai dar uma merda. Eu nem coloco essa questão como se fosse algo que poderia, segundo diz a extrema esquerda, salvar o Bolsonaro ou salvar o golpe de Taubaté. Não, mas é para salvar realmente o nosso direito de nos comunicarmos, que se coloca de forma categórica e antagônica a essas decisões do senhor Alexandre de Moraes contra os cidadãos brasileiros, né? Porque foi isso que ele fez, em última análise. Quando ele bloqueia uma rede social, ele não está prejudicando o dono da rede social, gente. Claro que não. Porque o Brasil é um hostil. Para essa rede social, o Brasil não interessa. Interessa a Índia, interessa a China, Estados Unidos e União Europeia. O Brasil é um cocô para o Twitter ou para o Facebook. Eles até gostam. Tem lá um dinheirinho lá. Vamos lá pegar. Mas você acha que eles estão preocupados mesmo? Ou estão preocupados com 1,5 bilhão de habitantes na Índia e 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na China? Né? Você acha mesmo que eles estão preocupados com o Bostil? Acho que não. E o Trump está aí. Vai meter o Magnitsky, que é uma lei que é a seguinte. Voltando, né? O secretário de Estado, Marco Rubio, ele então faz política externa do país, ele supervisiona a política externa, também do Departamento de Estado, assessora o presidente nessas questões internacionais, tanto que ele estava ontem na reunião com o presidente da África do Sul lá, claro, né? Negocia com governos estrangeiros, faz a representação internacional na OTAN, na OEA, na ONU, etc., né? E administra vistos e passaportes. Ele supervisiona as políticas de emissão de vistos e passaportes para cidadãos americanos. Bom, o primeiro secretário de Estado americano foi Thomas Jefferson. Isso é só uma curiosidade, né? E vamos voltar então para falar da lei Magnitsky, que é uma lei que surgiu nos Estados Unidos, mas já é um consenso internacional. Se você for colocado como chancelado na lei Magnitsky mundial, você não pode viajar para muitos lugares do mundo, tá? É uma homenagem a Sergei Magnitsky, advogado russo que foi preso e morto, estava preso pelo Putin em 2009, foi assassinado de forma cruel, né? E é uma lei que chama-se Global Magnitsky Act. Magnitsky, né? Pessoas envolvidas em corrupção, significativa corrupção, como, por exemplo, agora a farra do INSS, mensalão, petrolão, né? E também pessoas envolvidas com tortura,
execuções extrajudiciais, desaparecimento forçado de pessoa, quando alguém some, desaparece, sequestro, né? Abuso grave aos direitos humanos, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, por conta dessas decisões monocráticas, absurdas, histriônicas, fora da Constituição do senhor Alexandre de Moraes. Ele pode, então, congelar, essa lei Magnitsky pode congelar ativos, né? Conta bancária, imóveis, etc. Proibir a entrada desse cidadão em território americano, dentro e fora dos Estados Unidos, pode ser, território americano e outro lugar. E banir transações financeiras também, tá? Com cidadãos e empresas americanas. Olha o tamanho do problema, né? Essa lei, então, é similar no Canadá, no Reino Unido, todo o Reino Unido, na União Europeia, toda ela, e na Austrália também. Então, não sei, gente. Por exemplo, o Nicolás Maduro, ele já está dentro da lei Magnitsky. Tem vários lugares do mundo que ele não vai. Aqui no Brasil ele vem com honras de chefe de Estado e sobe a rampa junto com mula. Cavalo não sobe escada, mas mula sobe rampa com Maduro, tá? E também tem, gente, pessoas como Jamal, agente saudita envolvido no assassinato de Jamal Khashoggi, jornalista do Washington Post, né? Também estão na Magnitsky. Casos que são importantes, assim, aqueles que estão também envolvidos com a morte do Sergei Magnitsky também estão dentro dessa restrição gigantesca, essa sanção mundial da lei Magnitsky. E agora pode ser que o nosso carequíssimo também entre nesse rol de pessoas, de persona não grata em território americano, Canadá, Austrália, Reino Unido, etc., né? Mas aqui no Brasil ele está tranquilo, né? Tá milionário, a esposa dele tem um escritório de advocacia bombado, e a gente sabe como é que funciona essa ligação, né, umbilical, né? E de qualquer jeito, esse aí é o Marco Rubio, e ele falou realmente que vai ter sanção, e isso pode esbarrar em outras pessoas também, né? Como, por exemplo, nas esposas e filhos e sobrinhos e sócios de ministros do Supremo que têm escritório de advocacia e que podem advogar com algum cliente dentro desses países que defendem a lei Magnitsky, né? Deixa eu ver, então. Ela foi aprovada durante o governo do Barack Obama, vejam, esquerdista, em 2012, né? Ela foi voltada para punir essas autoridades envolvidas na morte do advogado Magnitsky, que aconteceu em Moscou. Ele estava sob custódia do governo, isso que é mais terrível, né, gente? Tortura e morte, né? O cara é preso, torturado e morto na cadeia lá pelo Putin, na Rússia, né? E o Putin também, eu acho que deveria estar nessa Magnitsky aí, né? Se bem que ele não vai a lugar nenhum, que ele é um covarde mesmo, né? Vamos ver, no caso do Alexandre de Moraes, ele poderá ter bens congelados, perdendo acesso à conta bancária, propriedade, investimentos nos Estados Unidos, né? Ele também não pode usar cartão de crédito com bandeira internacional, acabou o cartão de crédito internacional. Mesmo fora, mesmo aqui no Brasil, ele não pode usar um Credit Card internacional, Visa internacional, não pode, tá? E não pode também fazer transações em dólar, hein? Não pode. Se ele tivesse uma conta no YouTube, como a minha aqui, por exemplo, fazendo vídeo para o YouTube, recebendo, não pode, o YouTube ia cortar. Vamos ver, né? Agora, no campo digital, empresas com sede nos Estados Unidos, como Google, Microsoft, Nvidia, Apple, né? Seriam obrigados a suspender suas contas. Olha só, gente. Incluindo o Gmail, ele não pode usar o Gmail, Google Drive, não pode usar o YouTube, ferramenta de pagamento online, PayPal, por exemplo. Nossa, se acontecer, ele tá fudido, gente. E é isso, né? Vamos ver agora o que vai acontecer. O que vocês acham, né? A possibilidade de sanção dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, no final de fevereiro, por exemplo, deputados Ricky McCormick, eleito pela Georgia, e Maria Elvira Salazar, da Flórida, que a gente conhece bem, né? Do envolvimento dela com aquela que pegou a foto do Alexandre de Moraes, colocou assim lá no Congresso americano, né? Na Casa dos Representativos lá, do Representatives, né? Que são os deputados federais lá. Ela é envolvida também com o Paulo Figueiredo, com o Rodrigo Constantino, com Alan dos Santos, com Eduardo Bolsonaro e tudo, né? Pediram ao Marco Rubio, que vocês estão vendo aí na foto, e ao próprio presidente Donald Trump que usasse a Global Magnitsky contra o Alexandre de Moraes para sancioná-lo, inclusive no Canadá, Reino Unido e membros da União Europeia, Austrália, etc. Vamos ver, né, o que vai acontecer.
cenas dos próximos capítulos, só sei o seguinte, que se a imprensa nacional começou a falar no assunto, gente, a imprensa esquerdista, esquerdopática, esquerdonazista, jornalista começou a falar, tá em todos os portais, todos os jornais, é porque alguma coisa começou a cheirar mal. Alguma fumacinha começou a subir aí, eles, opa, vai dar merda isso aí, hein? Vai dar merda. Isso porque o cara foi peitar o Trump. Mas não o Trump como presidente dos Estados Unidos, foi peitar o Trump antes dele assumir. Ainda em campanha lá atrás, ainda com a possibilidade de ficar inelegível, se bem que lá não tem inelegibilidade, com a possibilidade de ser preso, lá o cidadão preso pode ser candidato, né? Você pode colocar a candidatura independente de qualquer coisa. Aquelas emendas de cláusulas pétreas da Constituição americana permitem que um cidadão, mesmo preso, se candidate. E aqui no Brasil não pode, né? Tem negócio de ficha suja, inelegibilidade, etc. E o Alexandre de Moraes agora mexeu com o cara lá atrás, na rede social do Trump, no X do Elon Musk, no Rumble, foi mexer, que é do Canadá, né? E agora que o Trump virou presidente, agora você tem que aguentar as consequências, hein, ô careca? Vamos ver o que vai acontecer. Vai depender do Rubio aí, ele que é o cara que vai mexer nisso aí, que ele é o secretário de Estado, né? Vamos aguardar. O que vocês acham? Vai dar merda pro Alexandre de Moraes? Sim ou não? Vamos ver. Valeu, gente. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.